de letras. Só um resuminho, quem foi Olavo Bilac. Todo mundo conhece, já estudou sobre o Olavo Bilac, né? E esse senhor, ele encontrou o Olavo Bilac na rua e ele falou para ele, né? O senhor conhece muito bem a minha propriedade e eu quero que o senhor coloque um anúncio no jornal e o senhor vende, para o senhor vender o meu sítio. O poeta pegou um papel e um lápis e começou a escrever. Vende-se uma encantadora propriedade, onde o extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes cristalinas águas, por um belo ribeiro, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas nas tardes das varandas. Passado um tempo, o poeta encontra o mesmo homem na rua, que são amigos, e falou: e aí, você conseguiu vender sua propriedade? Depois que eu li o anúncio, que eu vi a maravilha que o Senhor me deu, eu não vendi mais. Assim é a nossa vida, né? Não deixamos de valorizá-la, tudo que o Senhor tem dado para nós. Pelo mais simples, desde o mais elevado, né? Riqueza que você tenha, o Senhor, Ele te deu para nós valorizarmos, né? Então, quero dizer que a beleza não está nas coisas materiais, está no nosso viver diante de Deus. E assim nós teremos sempre a escolha de viver com tribulação, sem tribulação, ou apesar das tribulações, nós vivermos, porque quem nos deu a vida foi Jesus. E o Senhor da vida, Ele nos deu para nós vivermos em abundância. Amém, igreja? Então, o que eu quero dizer, que nós estamos aqui hoje porque nós somos uma propriedade exclusiva do Senhor. Ele nos deu a vida, Jesus nos deu a vida, né? E às vezes nós não damos valores. Nós queremos que dar valor no que os outros têm, mas não no que a gente tem. Então, que cada pessoa, cada irmão é importante para Deus. Tem uma vida maravilhosa diante do Senhor. E que nós não reclamamos, não murmuramos diante do que o Senhor tem nos dado. Gente, nós temos a vida que o Senhor nos deu. Amém, igreja? Então nós vamos ficar em pé agora e vamos orar. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos, Senhor, pela vida e pelo que o Senhor nos tem nos dado, Senhor, por todos os detalhes, por cada momento de alegria e pelas nossas provações, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem, Senhor Jesus, conosco no nosso caminho, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor por nós, Senhor. Obrigada por nós estarmos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, para o louvor e adoração a Ti, como diz lá em Romanos, Senhor, que nós nos apresentamos mesmo como sacrifício vivo, Senhor. Ó Pai, diante do Senhor, Pai, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pela comunhão. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua bondade, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, o culto de oração hoje à noite. Abençoa, Senhor, os levitas, ó Deus, que não vão estar louvando para o homem, mas vão estar louvando para o Senhor, ó Deus. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos por essa noite. Engrandecemos o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
teu nome é santo, santo, aleluia, aleluia. Senhor, Tu és adorado neste lugar, Senhor. Igreja, se você tem motivo para adorar Ele, eu não sei vocês, mas eu tenho vários motivos para adorar o Senhor. Às vezes a gente, que nem meus dedos aqui estão machucados, às vezes a gente reclama, murmura, mas às vezes eu paro assim, Senhor, graças a Deus eu tenho esses 2 dedos, Pai, que eles se mexem, Senhor. Senhor, meus joelhos doem, Pai, mas graças a Deus eu tenho eles, Pai. Eu posso andar, eu posso estar aqui para Te louvar, Senhor. Oh, Senhor, eu tenho a voz para poder Te adorar, Senhor. Eu tenho as minhas palmas para poder Te adorar, Senhor. Oh, Pai, eu sou grato, Pai, pela vida que o Senhor me deu, Pai. Eu sou grato, Senhor, todos os dias, Pai, pelo Teu santo nome, Pai, pela Tua palavra em minha vida, Senhor, por saber, Pai, que Tu, Jesus, é o único caminho, Tu és o único, e eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu amor por nós. Oh, Senhor, Tu és santo e adorado, Senhor. Eu digo, Senhor, para que todos ouçam, Pai, que só Tu és Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder, cheio de graça. Tu és santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és o Deus
és digno, Senhor. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de... Aleluia, tu és santo, Senhor. Tu és o Deus tremendo, Senhor. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e agradecer por essa oportunidade de estar aqui, que os pastores confiam, né? E isso é muito gratificante para o nosso coração. Eu quero agradecer os pastores, agradecer a igreja também, que nos ouve também, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 46. Na abertura de domingo, o irmão Jonathan, ele trouxe esse versículo e eu senti no coração, porque o Senhor já tinha me dado essa palavra, e eu fiquei feliz porque o Senhor nos confirma quando nós estamos debaixo da proteção do Senhor, debaixo da orientação dele, né? Então eu fiquei muito feliz. Então eu gostaria que os irmãos abrissem no Salmo 46, de 1 a 4. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém? O que eu quero compartilhar com os irmãos é a respeito do ano de 2020 a 2022. Foi um período que todo mundo sabe, foi um período da pandemia, e que trouxe para nós, nesse tempo agora, que estamos vivendo, as consequências do ocorrido de 2 anos, daqueles 2 anos tumultuados que foi nas nossas vidas. Essa pandemia trouxe muitas coisas, mas algo que quero compartilhar com a igreja, com vocês, que ainda está preocupando demais a igreja, os cristãos, e não só os pastores, porque a gente tem ouvido a palavra de Deus, os pastores têm trazido a palavra, todos que trazem a palavra aqui na quinta, no domingo, têm falado da preocupação de nós estarmos juntos, o corpo está junto. E o pastor, ele conhece a cada uma das ovelhas. Como o Espírito Santo de Deus deu sabedoria ao Guilherme, de nós fazermos essa gravação da palavra de Deus, os pastores conhecem a cada voz, porque é o rebanho dele. Deus deu o rebanho para ele, e isso ele fica feliz. Só que nesses tempos, a consequência da pandemia foi muito séria para as igrejas. E todos aqueles que estão fortalecidos na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor, sabem do que nós estamos falando. Não só os pastores sentem isso, mas como toda a igreja, todo o corpo sente a frieza espiritual.
essa frieza espiritual no meio do povo de Deus. É muito grande. Os pastores têm chorado por causa disso. E a falta de compromisso das pessoas com a obra do Senhor, com a obra de Deus. Essa pandemia, muitas pessoas se afastaram de Deus. Muitos deixaram de cultuar a Deus. Esqueceram de voltar para as igrejas. E o mais importante, o mais sério, irmão, que alguns vêm de vez em quando na ceia, da sua graça, depois não aparece mais. E nós temos um intercessor, que é Jesus Cristo das nossas vidas, mas nós temos sobre a proteção, o pastor é sobre a proteção da igreja. E ele vela por cada um de nós, por cada alma, porque um dia ele vai acertar as contas com o Senhor. Isso é sério, a frieza que está dentro das igrejas. E muitos deixaram de cultuar a Deus. E às vezes, né, como eu já falei, apenas aparece uma vez ou outra. Irmãos, vocês estão percebendo que as igrejas na face da terra, elas estão regredindo? Nós estamos sentindo isso. Não é só a igreja local, é a igreja nos 4 cantos da terra. A gente tem visto isso. E muitos, né, quebraram as alianças com Deus. Esqueceram de Deus. Esqueceram de tudo que Deus fez na vida deles. E sabe qual o grande problema disso? Que nós estamos ligados no corpo de Cristo, nós precisamos estar ligados na direção que o Senhor, que Deus tem dado aos pastores da igreja, ao pastor, de oração. Hoje é uma quarta-feira de oração, né? Hoje nós tínhamos que estar aqui para orar, para louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor e obedecer o nosso pastor. Porque lá em Êxodo 17, de 11 a 13, se vocês puderem abrir. Fala, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então, Moisés, quando ele levantava as mãos, o povo avançava, ganhava a guerra. Mas quando ele cansava, aí o povo perecia, né? Mas lá eles tinham Arão e Ur, e nós somos o Arão e Ur aqui dentro da igreja. Nós, o corpo de Cristo, o pastor não faz a obra sozinho. Ele precisa da igreja, ele precisa dos membros para poder estar sustentando a vida de um pastor também, da família pastoral, da igreja. Então, também quero dizer uma coisa para aqueles que só assistem online. É um grande perigo que a pessoa está fazendo. Nós precisamos, mais do que nunca, firmar nossos passos na igreja. Agora, mais do que nunca, firmar nossa aliança com Deus. Agora, mais do que nunca, nós temos que vigiar e orar. Irmão,
o adversário das nossas almas, ele não está brincando. Ele está furioso. O diabo está entrando nos lares e destruindo os lares. Como fala lá em João 10:10, que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. E na parte B, Jesus veio para que nós tenhamos a vida e vida em abundância. E no 11 ele fala que ele é o nosso pastor e ele dá a vida para as suas ovelhas. Olha que lindo esse nosso Deus. E o adversário de nossas almas estão destruindo os lares. O índice nessa pandemia, o índice de divórcios foi muito alto e continua sendo alto pela estatística. Jovens tirando a vida, o suicídio também aumentou de uma forma tão brusca. Olha, nós fomos fazer uma visita para nossos filhos na fé, lá em Tuiuti, dia 9 de julho. Nessa semana, dia 9 de julho foi quarta-feira. Na segunda-feira, um jovem de 24 anos ajudava o irmão na plantação, porque lá é tem muita terra, né? Eles pegam de a meio e começam a plantar, né? Para poder também sobreviver. Um rapaz de 23 anos, ele se enforcou. Ajudava o irmão e se enforcou. Assim. O irmão também não soube dizer por quê. Porque eles se isolaram, os jovens, com essa pandemia, eles se isolaram de uma forma muito, muito grande. Houve um isolamento. E um tempo atrás, nessa mesma cidade, um senhor, que tem várias propriedades lá, esse nosso neto na fé, ele tem 22 anos, ele trabalha no supermercado, ele estava indo de manhã, quando ele presenciou um senhor se enforcando na praça mesmo, se jogou com a corda no pescoço. Ele chamou, ele ficou transtornado, esse nosso neto, né? Ele ficou muito preocupado, ficou muito nervoso, ele voltou para casa, ele chamou a polícia, chamou o socorro lá, mas não deu tempo. Então, o índice, né, nesse tempo que passou da pandemia para cá, está sendo muito, assim, a gente tem visto essa parte do isolamento, os jovens se perdendo, né? Então nós temos que, como igreja, clamar por esses jovens. Eu tive um sonho há uns anos atrás, e nesse sonho eu chorei, porque eu falei, Senhor, como que eu tenho que orar? E o Senhor me disse, né, o que eu tinha visto naquele sonho, que eu estava perto de um não é um abismo, é um canyon, né? E numa parte estava só escuro, era tão escuridão. E os jovens chegavam ali, passeando ali, chegavam e pulavam. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer? E eu acordei chorando, uns anos atrás, e aí eu entendi que o Senhor quer que nós oramos pelos jovens que estão se perdendo. Porque a gente vê assim, esses shows que tem, né, internacional. Você olha ali, é muito jovem, é muita gente ali, mas fala para vir por um culto. Não vem. Infelizmente. E então, as pessoas que assistem pelo online, que eu estava falando, elas precisam entender que nós somos a igreja de Cristo, que nós precisamos estar unidos, que um não faz a obra sozinho. E se você cair sozinho, o tombo é feio. E nós precisamos estar ligados um no outro. E sabe, irmãos, que o que nos assusta é que a igreja de Cristo está regredindo. E tem irmãos que se deram um relâmpago no céu, o dia que é para vir na igreja. Ah, não vou. Eu vou tomar chuva? Vai ser muito forte a chuva? Quer dizer, algum obstáculo vai ter, né? Então,
quando o pastor faz o apelo de nós estarmos juntos, nós estarmos em oração, estarmos na igreja, é que o Senhor, Deus, já deu essa mensagem para ele, já deu isso no coração dele faz tempo. E ele tem orado e tem clamado. E eu tenho visto, a gente tem visto, né? Como é importante nós estarmos juntos. E, sabe, irmãos, temos que tomar cuidado com essas coisas, porque se você estiver sozinho, o tombo vai ser difícil. Você não vai ter força para voltar. E sabe, irmão, que aquele que estuda a palavra de Deus, que as coisas que estão por vir são piores do que o que estão acontecendo. Nós temos visto que nós não podemos fechar nossos olhos, né? Os pais aí perderam a autoridade espiritual nos lares. A gente tem visto, né? Os filhos fazem o que quer dentro de casa. E aí os pais falam assim, mas aqui eles estão debaixo do meu teto, eu estou vendo. Mas você já perdeu ele faz tempo. Porque você perdeu a autoridade espiritual na sua casa, no seu lar. E hoje nós temos, então a palavra de Deus, refúgio, ela é um lugar de segurança para nossas vidas. É a proteção, especialmente nos momentos difíceis das nossas dificuldades. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. O salmista, ele usa essa metáfora, que Deus é a nossa fortaleza, porque naquela época as cidades elas teriam ser construídas por os muros altos, né, as muralhas, as fortalezas que eles levantavam para proteger do ataque dos inimigos. Então, por isso que o salmista usa essa metáfora de fortaleza, porque o nosso Deus, é Ele que é a nossa fortaleza. Então, Deus nos diz, eu sou a sua fortaleza. Deus nos diz, eu que te protejo. Deus nos diz diante dos inimigos, eu sou a tua fortaleza. Então, quem recebe as primeiras pancadas é Jesus, não somos nós. Vocês lembram de Atos 9:4, fala, quando quando Saulo, ele foi perseguir os judeus em Damasco, e na estrada de Damasco, ele cai. Não fala na Bíblia se ele caiu do cavalo, mas a gente deduz que eles estavam de cavalo, mas não fala se ele caiu de cavalo. Ele caiu. E ele ouviu, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E era Jesus. Então Jesus sabia que ele era hoje considerado um terrorista, né? Que matava os judeus. Então ele estava nesse intuito de matar os judeus lá, mas Jesus já estava intercedendo por eles lá, né? Já sabia, né? O plano de Deus. Então Deus está nos dizendo que o nosso adversário não está perseguindo você, ele está perseguindo ele. Irmãos, o dono da nossa vida é Jesus. O inimigo, ele não tem poder sobre nós. Quando você estiver em luta, quando você chegar na sua casa e você vê que está tudo complicado, a sua vida, o cônjuge, coloca diante do Senhor, coloca diante da fortaleza, nosso Deus. É Ele que vai à sua frente, é Ele que intercede por nós. Porque nós não temos noção de ver o quanto Deus tem cuidado de nós. Todo o tempo Deus tem olhado para nós. E como foi a abertura, que você é importante para Deus. Você é uma propriedade exclusiva do Senhor. Irmãos, e eu tenho sentido, eu já comentei com a pastora, o quanto nós temos que orar pelo nosso Brasil, pela nossa pátria.
Mas orar mesmo, com vocês lembrar. Mas, pastora, como que eu vou orar? Ore pelo poder legislativo, que é onde o presidente está e toda a sua comitiva. Ora pelo poder legislativo, que é os senadores, que é os deputados, que são os vereadores, as leis, né? Senhor, mas como eu vou? Ore do seu jeitinho, mas ore para o Brasil. O poder judiciário, né? Para que o que eles interpretam e executam sejam justiça. Porque a gente sabe que Deus é a nossa justiça. Então, mas não podemos ter medo não do que está acontecendo, porque nós sabemos que tem uma nuvem negra sobre o país, sobre esse Brasil. Mas quem está fortalecido, nos fortalecendo, é o nosso Deus. É Ele que está conosco todo o tempo. Não esqueçam, nós temos que orar sim. E como já foi falado aqui no altar, quando nós intercedemos pelo quadro de enfermidade, intercedemos pelos pedidos, intercedemos pelas nossas famílias, familiares, mas nós temos que interceder por nós também, para que nós possamos ficar firmes e orar pelo nosso Brasil. Não tem medo, não. Não se abale do que está acontecendo, não. Deus está conosco. E Ele diz na tua igreja, que está lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Deus nos fala, gente, todo o tempo. Então vamos orar pelo nosso Brasil. Não é de críticas, ouvindo uma coisa aqui, outra coisa ali. Começa... Não. No seu quarto, ora por esse país. Eu sei que Deus nos ama esse país. Tem um louvor que fala, né? Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Olha, não sou cantora, hein? Mas Deus olhou para nós, gente. Deus olhou com carinho por nós. E nós somos protegidas dele. Então, não tenhamos medo do que está acontecendo no nosso Brasil. Não nos preocupamos, não. O Senhor está conosco. Né? O que nós temos que fazer é louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém, igreja? Então, eu quero dizer que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Né? Glória a Deus pela beleza e a santidade do Senhor, pelo cuidado que Ele tem conosco. E eu gostaria agora que os irmãos levantassem, fechassem os olhos. Não precisa levantar, não. Fechassem os olhos, nós vamos orar. Pai Celestial, louvamos o Teu nome e reconhecemos que Tu és o nosso refúgio. Seguro nos tempos de angústia, em Tua presença encontramos paz e segurança, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Agradecemos por ser a nossa fortaleza, a rocha inabalável, sobre o qual podemos firmar nossos passos. O Teu amor e cuidado, Senhor, e a Tua presença seja constante em nossas vidas, nossas famílias, nossos irmãos. E a esperança que precisamos para seguir em frente, para que o Senhor esteja conosco todo o tempo, Senhor. Mesmo no tempo, mesmo nas horas que a gente está tão fraca, Pai. Mas o Senhor nos fortalece. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa força, Pai. E nós Te louvamos, ó Pai, engrandecemos o Teu santo e poderoso nome. Obrigada, Senhor, por esse tempo de oração. Obrigada pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada pelo Senhor estar no nosso meio, Pai. Senhor, nós colocamos, ó Deus, a vida desses irmãos que estão enfermos,
Que o Senhor, Pai, alcance eles, ó Pai, de uma forma especial, com a tua unção, com a unção que sai do teu trono como água cristalina, a jorrar no corpo, Pai, dos irmãos que estão enfermos, do seu Laércio, Pai. Senhor, cuida, Senhor Jesus, da Dona Rosa, Pai, também, trazendo, Pai, ela a fazer as suas obrigações, ó Pai, os seus gestos, ó Pai. Cuida dela, Pai. Também fortalece o irmão Diogo, a irmã Alessandra, que cuidam dela. Cuida também, Senhor Jesus, da mãezinha, da nossa irmã Michele, Pai. Fortalece ela. Dá sabedoria a Michele. Dá sabedoria à sua irmã, como conduzir, Senhor, essa situação, essa enfermidade da sua mãezinha. Cuida do pastor Walter, Pai, cuida da sua saúde, cuida de todos aqueles que estão enfermos, ó Pai. Senhor, cuida, Senhor Jesus, do seu José Aparecido. Pai, que o Senhor também, que esse tratamento que ele está fazendo, venha regredir todos esses tumores, ó Pai. Senhor, cuida, Pai, do seu Antônio também, que esse tratamento, Pai, que ele está fazendo é um tratamento, Pai, tão agressivo, mas que venha fazer efeito, Pai, para que ele possa se alimentar, Pai, que aquele tumor que está na garganta venha regredir, Senhor. Não por nós não, mas para a honra e glória do Teu nome. Senhor, cuida, Senhor Jesus, da irmã Cleusa, cuida, Senhor Jesus, da irmã Maiara, cuida, Senhor Jesus, da irmã Bia, Pai. Pai, o Senhor coloca as tuas mãos sobre a vida dessa guerreira, Senhor. Pai, obrigada, porque nós sabemos que agora as dores têm sido mais lentas, ó Pai, mas nós te louvamos, ó Pai, pelo bálsamo sobre a vida da nossa irmã, Senhor. Cuida dela, Pai, renova suas forças. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. E cuida dela, Senhor. Pai, cuida também, Senhor Jesus, do Samuel. Cuida, Senhor, desse jovem. Cuida, meu Deus. Cuida também, Senhor Jesus, do Josué, ó Deus, desse bebezinho. Pai, que foi diagnosticado o que ele tem, ó Deus, que é síndrome, Senhor, da Oeste. Pai, mas que ainda não sabe se está comprovado isso, meu Deus. Mas o Senhor permitiu que ele viesse ao mundo, Pai. Eu sei que o Senhor tem um trabalhar na vida dos seus pais. Mas, Pai, nós pedimos, ó Pai, como igreja, como servos do Senhor, ó Pai. Senhor, cura, Senhor Jesus, que ele possa ver, Pai, a tua grandeza, a tua beleza, a tua santidade, que ele possa crescer, ó Pai, e ser, Senhor Jesus, Pai, onde ele for, e dar testemunho do que o Senhor está fazendo na vida dele, Senhor. Pai, todos os bebezinhos que estão enfermos, Senhor. Pai, cuida, Senhor Jesus, de todos que estão ali, ó Deus. Senhor, nós pedimos também, todos esses pedidos que estão aqui, Senhor, que o Senhor visita, Pai, a cada um. Que há, Senhor Jesus, pedidos de conversões, pedido de restauração de lares, ó Deus. Pai, filhos que estejam tementes aos pais, e os pais que respeitem os filhos, ó Deus. Senhor, que haja conversão, que haja, Senhor Jesus, amor nas famílias, ó Deus. Que haja, Senhor Jesus, respeito entre os familiares, ó Deus. Pai, esses jovens, ó Deus. Pai, nós colocamos os jovens da igreja aqui presente, na Tua presença. Que eles cresçam, Pai, na Tua presença, Pai. Que os pais também, Senhor Jesus, tenham sabedoria, Pai, de como conduzir, ó Deus, como dar instruções, ó Pai, a esses filhos, ó Deus. Senhor, as crianças da nossa igreja, que eles cresçam na sabedoria, Senhor, da Tua palavra, que os pais, Pai, tenham sabedoria de criá-los na Tua presença, Pai. Senhor, não só aqui, Senhor Jesus, da igreja presente, mas nós pedimos, ó Pai, como nos 4 cantos da terra, Pai, que o Senhor visita os jovens, visita essas crianças, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. No nome poderoso de Jesus. Senhor, visita, Senhor Jesus, a vida dos nossos pastores.
Cubram eles, ó Deus, com tuas mãos de poder. Pai, cuida, Senhor Jesus, na chácara onde eles estão morando. Coloca ali os teus anjos com espada de fogo, Pai, guardando eles, livrando, Senhor, de todo mal. Que eles estejam debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor, porque não há lugar mais seguro do que estar debaixo da tua proteção. Guarda a família pastoral, fortalece eles também, ó Deus. Senhor, cuida, Senhor, de todos os irmãos aqui que estão nesse aprisco, Pai. Supre as suas necessidades, ó Deus. Pai, haja cura, haja restauração. Os familiares, ó Pai, que se convertam diante do Senhor, ó Deus. Aqueles que saíram dos teus propósitos, saíram da bênção, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que eles vão voltar, Senhor. Nós cremos, ó Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor, que eles vão ter uma experiência tremenda com o Senhor, Pai, e voltar para os Teus caminhos, Senhor. Assim também, Senhor Jesus, nós pedimos sobre o nosso Brasil, sobre essa nação, ó Deus. Senhor, que o Senhor esteja, Deus, Deus amado, Deus querido, no poder executivo desse país, Senhor. Pai, que o Senhor dê administração correta, Senhor, que eles tenham um coração, Pai, um coração de carne, para poder coordenar, para poder administrar esse país, ó Deus. Senhor, cuida do poder legislativo, que são, Senhor, os senadores, que são os deputados, que são os vereadores. Pai, pelas leis que são feitas, ó Deus, que eles tenham um coração transformado também, que olhem para o povo, Senhor. Pai, sobre o poder judiciário, Senhor. Oh, Deus, o Senhor Jesus, que o Senhor dê sabedoria a esse poder judiciário para a interpretação e a execução das leis. Pai, que eles sejam justos, ó Deus, que eles tenham um coração temente ao Senhor. Pai, que aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que venham, Pai, ter uma experiência com o Senhor. Pai, o Senhor diz na Tua palavra que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Senhor, que o Senhor é Senhor, soberano, poderoso, Pai, em toda a terra, Senhor. E nós Te louvamos, ó Pai, engrandecemos, mesmo que nós não vemos acontecer nada, Senhor. Mesmo que nós estamos vendo que o mundo está desmoronando. A nossa confiança é o Senhor. O Senhor que está conosco, é o Senhor que nos fortalece. E nós Te louvamos por essa noite, agradecendo o Senhor pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, Pai. E nós Te louvamos e Te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Sobe aqui. Eu sou baixinho, né? Obrigado, pastor. Eu não ia nem dar esse recado, mas eu quero dar sim, queridos. Eu não sei você, quem aqui já teve a experiência, mas de verdade, de ler um livro, não vale 1 João, não vale Filemão, não vale Judas, mas quem já leu um livro com 20 e tantos capítulos em uma semana? Poucas vezes, né? Poucas pessoas e poucas vezes. Nós estamos lendo Êxodo pela Escola Bíblica, mas essa semana eu ouvi o livro de Mateus inteirinho. Mas não foi na voz bonita do Cornélio Augusto, nem na voz adocicada do Cid Moreira. Eu ouvi o Isaac, eu ouvi o Paulo, a voz, né? Ouvi a voz do tio, da tia, da pastora, da minha esposa, enfim, de todos aqueles que gravaram, alguns até sem voz, né, Diogo? Mas foi picadinho. E, queridos, de verdade, como foi diferente e foi gostoso. E eu queria encorajar os irmãos para fazendo essas duas coisas. Eu sei que talvez os irmãos não tenham o privilégio que eu tenho semanalmente de ficar com um fone de ouvido e poder ouvir, mas ouça a Bíblia através da voz dos nossos irmãos. Nós não somos profissionais. Eu ouvi, tem erros, tem dificuldades de leitura, também tem, todos nós temos. Mas, queridos, como isso está sendo, para mim foi muito edificante. Eu ter gravado e eu poder ter ouvido. Então eu quero
convidar os irmãos para isso, para ouvirem. O Gui já fez um compilado lá, já está, acho que não sei se está no canal, tem um novo canal ali, depois ele vai passar, mas está lá já os 28 livros de Mateus, já compilado nas nossas vozes, e nós estamos agora iniciando Marcos. Você que ainda não gravou, entre, faça também com a gente. Mas pastor, eu não sei ler direito, eu tenho dificuldade. Queridos, isso daí não é um trabalho profissional, é para nós, o intuito é nós lermos a Bíblia, mas não conta para ninguém, tá? É segredo. A gente não está vendendo, está aqui já, ó. Quanto que deu, filho? 1 hora? 2h42, olha que bênção. Nós não vamos vender isso, nós não vamos comercializar, nós vamos deixar isso disponível. Talvez um dia alguém ouça, fora daqui do nosso convívio, mas entre nesse propósito, tem muito para ser gravado ainda. Nós estamos em Marcos ainda, tem todo o Novo Testamento e depois o Velho Testamento. Então, mais uma vez, ouça, mesmo que for aos poucos, e depois, vai estar capítulo por capítulo depois, né, Gui? Legal. E também, empreste a sua voz para ser um instrumento de bênção. Amém? Amém, igreja? Então, tá bom, glória a Deus. Eu ouvi Mateus inteiro essa semana. Não, né? Nós conhecemos a voz de todos. Sim, eu já agora só vou pregar Mateus 26, de tantas vezes que eu tentei, aí eu vi que não ia ficar bom, falei, então tá bom, agora já deu para ter fim, e vai assim, e foi bênção. Amém? Obrigado, pastor. Não, a senhora... Não, pastor, pode. Por favor. Não, por favor. Tá bom, então a senhora fica aqui comigo. Tá, vamos ficar em pé? Somos gratos a Deus por esse dia, pela palavra de conforto, de encorajamento, de direção que nós recebemos nessa noite. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pela comunhão que o Senhor nos permite ter, Senhor, numa quinta-feira fria, gostosa de ficar em casa, mas saímos daqui renovados, saímos daqui alegres, e mais um pouco, a Deus, parecidos com o Senhor. Deus nos abençoa o restante de semana, nos dá a graça da comunhão com o Teu Espírito Santo todos os dias, e que por onde andarmos, ó Deus, nós sempre nos lembremos de que o Senhor é o nosso Deus que nos ama e tem propósito. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e por todos